Hoje no Café com Causa nós vamos falar sobre como construir uma cultura de captação de recursos dentro da organização. E para a gente discutir esse assunto, para a gente dialogar, eu estou aqui com a Márcia Anselmo, que é consultora em captação de recursos, em mobilização de recursos e em comunicação, gestora de projetos, uma pessoa que eu conheço há bastante tempo. Quem assistiu o episódio anterior teve, né, a oportunidade de conhecer um pouquinho da nossa história, que vem desde o tempo da faculdade, e a gente vem se acompanhando nessa trajetória dentro do terceiro setor. E já passo para ela, então, para a gente poder falar um pouco sobre essa questão, né? Como a gente mobiliza os colaboradores, as pessoas que trabalham na equipe, os diferentes times, na captação de recursos. Obrigada, Paula, pelo convite, e novamente reforço a importância de espaços como esse para a gente dialogar e trazer cada vez mais informação e um processo de ampliação da consciência, né, de gestores, de pessoas que trabalham no terceiro setor, na área de impacto social. Então, para trabalhar a cultura, né, a palavra cultura, ela acredito sempre na questão do cultivo. Cultivo de quê? Cultivo das relações. E a relação pressupõe confiança. Então, dentro de uma instituição, se nós não temos, de uma relação a dois, a gente precisa ter confiança para que a relação dê certo. Então, imagina uma organização, que o próprio nome já traz, né? Organismo, então é um organismo vivo, com muitas vidas. Então, a gente precisa ter uma boa convivência, no sentido de manter a confiança de todas as pessoas, voluntários, famílias, governança, parte executiva, os coordenadores, os técnicos que estão mais próximos das pessoas que são beneficiários de suas famílias. Falo dessa área particularmente porque é a minha área de maior atuação, na área social. E a transparência está diretamente relacionada. Então, para que a gente comece desenvolvendo, mobilizando as pessoas, porque antes do processo de captação vem a mobilização, né, que é todo o desenvolvimento de ações que vão nos levar a reconhecer o outro nesse processo de comunicação com o objetivo de captar recursos. Então, já percebi em algumas ações de consultoria que eu desenvolvi na área de desenvolvimento institucional, planejamento estratégico, que a comunicação ela precisa ser fluente, internamente principalmente. Então, se a gente quer captar um recurso fora, nós precisamos desenvolver e ter um fluxo de comunicação permanente e um diálogo aberto. Então, se a gente tem uma governança que ainda não compreendeu que as pessoas que estão envolvidas no dia a dia da organização, elas não fazem parte do processo de mobilização e captação de recursos, provavelmente a gente não vai conseguir manter uma captação ativa, forte, legítima. Por que eu digo legítima? Porque a legitimidade ela vem de um reconhecimento de um maior número de pessoas com relação à causa, com relação à instituição. Então, a gente tenta, enquanto consultora, desenvolver um trabalho para estruturar uma captação, planejar e sempre num processo dialógico, escutando todas as partes, todas as pessoas que fazem parte internamente, outros públicos, para que a gente consiga buscar elementos que nos indiquem como as pessoas nos veem, principalmente. E aí, a partir disso, eu consigo determinar quais ações, quais estratégias, quais metas eu vou conseguir, em quanto tempo, estruturar de forma racional alguns processos que me levem a gerar resultado de captação. Mas tudo isso tem a ver com o público interno, sim. Porque quando eu vou estruturar a captação, eu não posso depender apenas de um captador. Eu não posso depender apenas de um gestor que tem dentro do escopo de atuação dele a captação de recursos. Não só operacionalmente,
escrevendo projetos, porque há uma confusão muitas vezes das pessoas que escrevem projetos para captar recursos como aquela que também faz outras frentes, digamos assim, na captação. Tem alguns especialistas que têm essas competências de escrita, de conseguir então trabalhar com pesquisa, né, que tem essas habilidades, né, já tem a sua atuação direcionada a isso, e aí a instituição, geralmente são mais estruturadas, conseguem desenvolver uma captação por esse caminho. Outras, muitas vezes, não conseguem ter alguns profissionais que só desenvolvem isso ou que desenvolvem isso em outras frentes. Então, a gente precisa contar com mais pessoas. E muitas vezes se tem uma confusão de que apenas aquela pessoa que está responsável pelo processo da captação é ela que vai fazer a coisa acontecer. De fato, ela vai colocar ali digamos assim, na frente de todos ali, uma cenourinha, digamos, para que todos corram, né? Um exemplo assim, meio de corrida, assim, né? De estímulo, de busca por sucesso naquela meta que todos têm em comum. Mas será que todos têm em comum? Essa é a questão. Então, eu já vi algumas organizações com muita potência de captação, que têm anos de atuação e que não conseguem ter um reconhecimento interno. E aí elas dependem de captação, muitas vezes por apenas uma frente de convênios ou de projetos, e não conseguem ampliar a sua legitimidade por meio de, por exemplo, o público, a captação de indivíduos, e que muitas vezes é desenvolvida no dia a dia da própria organização. Então, se a gente vai buscar fazer aí minimamente um processo, um plano para captar recursos, nós precisamos entender quem são as pessoas que estão representando a identidade e a cultura da instituição. E aí a gente faz processos de escuta com essas pessoas, faz os registros, a partir do que elas propõem, como elas veem a dinâmica da instituição e as oportunidades. Então, não somente as dificuldades são importantes porque a gente reconhece e busca melhorar, se essa for a intenção. E oportunidade é o que quem está na captação lá, como liderança do processo, que precisa, né, estruturar e ir atrás das metas, assim, levando isso, ou a governança, o que alguém que trabalha como voluntária identifica como oportunidade? E por que a partir da oportunidade que ela indicou, a gente não constrói então um plano de trabalho junto com ela como liderança, se ela se coloca dessa forma, e aí a gente consegue, a partir do olhar dela, construir, convidar mais pessoas que vão levar essas ideias, né, de essa ação, ou mais concretamente uma campanha, ou uma campanha de busca de novos voluntários, ou uma campanha para captar alguns produtos especificamente, ou uma campanha de captar recursos diretos. Então, se nós conseguimos trazer as necessidades de forma verdadeira, né, todos os públicos, as pessoas que são responsáveis por esse processo de transparência, né, pelo menos a apresentação, a indicação, né, a instituição ela precisa ter diversas formas de comunicação. Mural ainda é muito importante, a gente precisa colocar as coisas visualmente acessíveis, né, para os diferentes públicos, diferentes formas de leitura. Se a gente não tem muitos espaços, a gente utiliza instrumentos até da própria tecnologia, cria um QR Code para abrir uma página, alguma coisa específica dentro das redes sociais, ou um PDF, enfim, que a gente possa demonstrar o que a gente está fazendo. E isso aos poucos, parece que eu misturei tudo, né? Mas isso aos poucos vai trazendo informações de como a instituição está se desenvolvendo e se realmente as necessidades que ela aponta ali como ação para desenvolver na captação estão sendo percebidas pela instituição.
Ou, por outro lado, quando recebe um recurso, se esse recurso ele está sendo demonstrado de forma objetiva, apresentando as ações realizadas, qual o impacto gerado não somente para o público externo ou numa divulgação de redes sociais, por exemplo, mas em um diálogo com o público interno. E aí, esse processo de reconhecimento de quem é de fato a instituição vai potencializar aquela confiança, vai estimular a vontade dos próprios colaboradores desse público interno, voluntários, famílias, enfim, a se engajarem para campanhas diversas, para eventos. Então, entre escolher um sábado, fazer alguma atividade de sua rotina, uma voluntária, como ela está estimulada e motivada, porque ela entende que ela faz parte, que a instituição reconhece que ela identificando as informações da instituição, sendo convidada a participar de reuniões, de confraternizações, ela se sente parte. Aí ela vai decidir que naquele sábado ela vai estar no supermercado tal, vai passar uma tarde lá, captando alimentos para a instituição. E quando ela vê o carrinho cheio, ela vai com esse sentimento de pertencimento, de motivação, de ação e que ela pode. Então, eu conquistei pela minha ação e levo essa força para dentro da instituição. Então, é um ciclo... Se retroalimenta também, né? Exatamente. E algo que tu falou que eu achei bem significativo. Uma instituição que eu trabalhei, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi quando eles ganharam uma doação e eles fizeram fotos daquela doação, assim, contagem as fotos. E daí na minha mente eu pensei, mas que organização séria, né? Porque ela fez aquele registro, né, o registro e eu acompanhei aquele processo. Claro, eu estava no processo de comunicação, mas eu vi o gerente financeiro fazendo aquele processo e não, nós vamos encaminhar e nós vamos... para mim aquilo foi uma questão de confiança. Eu disse, que bacana isso aqui, né? Depois a gente tinha alguns cursos, né, oferecia cursos para jovens e fazia visita domiciliar e a gente tinha a possibilidade de visitar. Então a gente ia, né, junto ali com o educador, não falava nada, mas acompanhava, ia até a família, acompanhava a visita e observava realmente que aquele jovem era alguém que precisava daquele recurso. Então, às vezes, até uma ida ao território ajuda muito para que as pessoas possam ter essa questão concreta, né? E uma coisa também que é muito importante é não criar um clima intimidador, né? Aquela coisa, se a gente não tiver recurso, nós vamos ter que demitir. Sim. Não, isso acaba com as pessoas, né? Porque a questão financeira é uma questão muito delicada. A gente precisa ter segurança de que a gente vai receber. A gente, né, se a organização não tem segurança que vai conseguir pagar, ela não contrate, né? São coisas básicas, sim, mas tem relação com a gestão e também tem relação com a captação de recursos. Porque tu acaba, às vezes, criando um clima que as pessoas ficam temerosas, né? Então, a gente tem que trazer com leveza, né? Se o profissional nunca trabalhou com o terceiro setor e está trabalhando com o terceiro setor, trazer para aquela equipe que isso é algo comum, que todos os anos a gente precisa fazer um processo de convencimento das pessoas para que elas continuem, né, acreditando, que elas continuem doando, que trabalhar com o público que é atendido, olha, nós precisamos fazer foto, nós precisamos acompanhar a aula de vocês, porque isso que está acontecendo aqui vem de um recurso, né, externo e essas pessoas precisam saber que o que está acontecendo aqui está ocorrendo realmente, né? Então são pequenos detalhes em que a gente precisa envolver a todos, né? E deixar realmente as pessoas darem sugestões. Às vezes a gente fica com tanto medo, né? Vão dar sugestão e a gente não vai aceitar. Não, vão dar sugestão e a gente vai ouvir. Usar mais processo, porque realmente não está. E aí fica mais difícil realmente ter esse processo de captação. E geralmente são esses climas que surgem com esse tipo de governança, do temor.
eu gosto sempre de trazer, quando eu trago em capacitações, um pesquisador, John McKnight. Ele acompanhou inúmeras comunidades e ele trouxe a perspectiva, ele traz um instrumento chamado mapa de ativos, e ele trouxe a perspectiva a partir da pesquisa, da experiência dele, né, nos Estados Unidos, que aquelas comunidades que, numa análise de contexto, elas identificam as dificuldades e elas ficam queixosas e elas não se movimentam muito, elas começam a buscar culpados e isso vai minando a autoestima de todos, vai enfraquecendo a cultura, porque tem a questão dos vínculos e o processo de confiança já não é mais o mesmo, porque será que eu vou receber? Será que eu não vou receber? Como o caso que tu trouxe. E quando a gente entra nesse processo de sobrevivência, então a gente sai correndo para um outro caminho, que não é mais o mesmo caminho da instituição. Então, se eles não se importam, e aí já começam os julgamentos, se eles não se importam comigo, eu não me importo com eles. É a sobrevivência do ser humano. Então, quando a gente tem esse tipo de processo, realmente há uma dificuldade muito grande, há um sofrimento grande e as pessoas adoecem, e geralmente não são organizações que têm planejamento, que têm os processos minimamente estruturados, não? Então é recorrente esse tipo de quadro. E, por outro lado, quando ele traz o exemplo a partir da vivência dele de lideranças, as comunidades identificam líderes fortes, que agem, que empoderam outras pessoas, que dão voz, que participam, que constroem um plano de trabalho coletivo, afetivo, e que reconhece as habilidades de cada um, as forças de cada um, identificando diferentes ativos dentro da sua comunidade, elas evoluem muito. Porque aí existe um reconhecimento que eu posso, tu pode, e eu vejo que realmente tem habilidades que eu não tenho, e a gente vai gerar esse cumprimento. E que nós estamos juntas para buscar os mesmos recursos, porque afinal o sofrimento é meu e teu. Então, se a gente se juntar, a gente vai com certeza sair muito melhor do que eu sair para um lado e tu sair para o outro. Isso também é sobrevivência, mas não é sobre isso. A gente já vai para um outro nível, né? Na pirâmide de Maslow a gente vai crescendo, ele já sai daquele sentimento, ainda tem a necessidade, mas tu vai já em busca de outro tipo de, não diria necessidade, mas de preenchimento mais empático, e a gente só consegue com o outro. E aí a gente vai evoluindo junto. E aí sim, são organizações que ampliam sua consciência, as lideranças estão mais abertas, elas evoluem porque os outros evoluem, conseguem parar com calma, desenvolver um planejamento mínimo colaborativo, escutando as pessoas, né? E que todo mundo vai agir, porque também só escutar e registrar e colocar dentro da gaveta não serve. A gente precisa então trazer aquelas informações para o dia a dia e de forma muito leve estabelecer um fluxo com cada um, buscar pequenas lideranças. Eu gosto sempre de trazer o Bernardo Toro e a Nisa Werneck, se não me engano, colocar no Google ali, a gente já consegue ter essa... Ele tem uma cartilha muito antiga que fala sobre educação e participação, agora não saberia dizer o título, mas ele é a base do processo de mobilização para desenvolver o voluntariado, e gosto muito de aplicar os, que eu não diria nem conceitos, mas a metodologia dele também no processo de captação de recursos, porque ele traz essa consciência de ganha-ganha nessa escala do indivíduo, das organizações, das empresas, dos governos. Tem uma dinâmica de reconhecimento desses atores, eles chamam dessa forma, os grupos, as redes que ele consegue, porque ele já tem a confiança, a gente se conhece, eu vou te indicar para o outro, e assim a gente vai estabelecendo. E vai ampliando a representação do que eu vivo dentro da organização lá fora. Anúncio nenhum paga isso da rede social. Anúncio nenhum paga uma indicação, uma venda de ideia da minha organização em algum lugar, na escola. Olha, eu já vi várias situações de voluntários, eu consegui tais voluntários para a gente desenvolver, ampliar o bazar. A gente vivia assim, uma situação de várias mulheres que se reuniram, mobilizaram inúmeras outras mulheres, e o que era um brechó
que não era nem brechó na época, eram várias sacolas, uma pilha de sacolas de roupas assim, virou então uma captação ativa de cerca de 5 mil reais, né, para uma organização aí de pequeno porte, já de forma minimamente esse valor, né, de forma que colaborou por muitos anos com o pagamento de despesas fixas da organização. Então, será que elas foram ouvidas? Será que a gestão trouxe o conhecimento delas e aplicou junto com elas para o desenvolvimento da organização? Então, é sempre importante a gente se identificar como um organismo dentro desse grande aquário, assim, como um peixinho, aquele peixinho dourado, junto com outros peixinhos, né, que a gente tem aí num aquário, né, diverso e que a gente consegue, cada um com as suas habilidades, seus conhecimentos, todos seguirmos juntos aí em busca de... Trouxe o peixinho porque eu me lembrei agora do cauda de véu, um peixinho numa situação, numa organização, então trouxe essa referência, mas é nessa imensidão que a gente vive, né, de oportunidades e de trajetos que a gente tem que ir desviando, porque surge uma situação ou outra. Quando a gente tem isso muito forte, a gente vai. Com certeza. E algo que eu trago também da mobilização é a questão do... A gente sempre... É como um time de futebol, né? A gente sempre quer estar no time que está ganhando. Então, o quanto é importante a gente estar motivado, a gente estar, né, envolvido nesse processo. E a importância também de nós, né, enquanto liderança, entender o momento daquele grupo, né? Muitas vezes o grupo tem uma etapa ainda de amadurecimento, né? E a gente também tem que ter esse processo de ir conforme o grupo está se desenvolvendo, né? A gente vai ter que priorizar algumas ações. Daqui a pouco foram elencadas 5 ações, mas aquele grupo só vai conseguir realizar 2 naquele ano e está tudo bem. Então, a gente poder também ter um olhar, né, como tu falaste, a gente tem que separar a emoção e a razão, né? Então, ter esse olhar mais racional, medir, acompanhar, né? Poder estar trazendo as pessoas para aquilo, ter uma planilha, né? Fulano, o que está acontecendo nessa frente? Né? A outra, o que está acontecendo nessa outra frente? E a gente ir acompanhando e vendo, né, esse processo. E cada pessoa tem o seu papel dentro da organização, porque eu vejo assim também, mas nós vamos ter que parar, eu tenho tanta coisa para fazer, né? Sempre uma coisa recorrente, como se aquilo não fosse parte do processo da pessoa. E é tão importante, né? Então, a gente, né, essas paradas, porque a gente no piloto automático a gente faz muita coisa, mas o desenvolvimento ele precisa de um estímulo do processo criativo e ele não anda na mesma linha assim então a gente faz, se nós fazemos muito, o terceiro setor faz muito, temos muitas pessoas muito fortes assim, com muita energia, que trabalham, que vão à luta. Mas nós precisamos evoluir. E aí, muitas vezes, realmente, não precisa nem dar um passinho atrás. A gente só dá uma parada. Vamos respirar um pouco. E aí, isso é biológico, fisiológico, não saberia explicar exatamente, mas dentro da linha da neurociência, isso é muito explicado. E quando a gente consegue entender que nós temos algumas limitações e quando a gente desenvolve o autoconhecimento, a gente consegue perceber que esses momentos de parada, como quando dizem para fazer oração, para fazer meditação, nos conectarmos, cada um com as suas crenças, com o seu momento, né? De ajoelhar ou de fazer, enfim. Mas aquilo que nós acreditamos que vai nos ligar a outro tipo de comando, pode-se dizer assim, é o que vai fazer com que a gente ative essa força criativa e desenvolva. E eu trago isso com muita tranquilidade, não é uma fala holística, e se for, tudo bem pra mim, né? E se não for, vamos entrar na linha da ciência, então, que hoje a física quântica explica, a neurociência explica isso. E aí eu consigo entender, eu
tu, o outro, qualquer pessoa consegue entender que sim, a gente precisa parar, porque a gente passa o dia inteiro aqui, pá, 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 pá. Agora mesmo a gente estava falando, participa de um evento, tem 30 minutos, 5 pessoas para falar, 5 minutos para cada um. Então quer dizer que a quantidade de informação, ela conta mais do que a qualidade da informação? Eu acredito que não. Eu acredito que isso faz o meu cérebro entender que existe um comando de que ele pega tudo que ele pode e ele absorve tudo. Não, ele não absorve tudo. Então, o que é fundamental para a organização? Ela quer realmente captar mais recursos. Essa é uma dor para ela muito, muito latente, que faz todos entrar em sofrimento. Bom, então a gente precisa parar mesmo para valer e fazer, né, esse processo aí de revisão, de reflexão, um café, um chá, uma água, o que é o básico do ser humano. A gente gosta de estar junto, a gente gosta de conversar, de sentar, de estar no meio da natureza ou não. A gente pode sentar numa cadeira ou numa almofadinha, não sei, mas tem tudo a ver com a gente, com quem nós somos enquanto seres humanos. Então, a gente não pode esquecer disso, porque trabalhar na área de impacto social e não entender que é diferente, eu vejo dessa forma. Eu sempre vi o meu trabalho diferente, com muitas dificuldades. Nós temos muitas dificuldades. Há mais de 20 anos era muito mais difícil ainda, porque a gente não tinha entendimento das outras pessoas como profissionais. Então, as pessoas nos olhavam e diziam: faz trabalho voluntário, tu trabalha na associação, né? Trabalho voluntário. Eu digo: não, sou remunerada, eu faço isso, né? As pessoas... eu faço projetos, mas a pessoa não entende ainda. E se for voluntária? Eu sou voluntária, eu trabalho tantas horas pela instituição. Então, o que mudou? O que tem que mudar? É o olhar do outro, tem que mudar comigo? Não, eu tenho que mudar comigo. Passa por mim. Então, eu gosto muito dessa linha, sabe? De trabalhar a liderança que todos somos para qualquer processo. E quando a instituição não cresce e a gente acompanha muitas vezes que tem uma força gigante, tem uma capacidade incrível, sempre há um sofrimento. Nosso sofrimento enquanto profissional, porque a gente identifica que tem muitas pessoas que também enxergam esse caminho e que a instituição, por algumas relações de poder, e é sobre isso sempre, né? Sempre são as relações de poder. A gente não consegue andar. E aí tem que fazer escolhas. A gente tem que decidir. A gente já vê muitos profissionais que saem da instituição, muitos têm uma rotatividade muito grande. Quando a gente entra numa organização e percebe que tem uma rotatividade muito grande, saibam que sim, isso está dizendo algo. Rapidamente a gente já descobre qual é o motivo. E por outro lado, se nós temos pessoas que trabalham há muito tempo e que a organização é potente, ela é inovadora, ela está sempre, nossa, maravilhoso. Quem não quer fazer parte disso? A gente quer estar num cenário de falta de transparência, de falta de recursos, que as pessoas choram nos banheiros. Sim, isso acontece, já vi. Vamos falar de vida real, né, Paula? Com certeza. E as pessoas entram em sofrimento, mas elas não param de atender. As pessoas estão chegando, as crianças estão chegando e elas estão atendendo. E eu duvido que elas... em algumas situações pode ser, mas em geral, elas, naquele trabalho, existe muito amor, existe dedicação, então elas conseguem se conectar com o beneficiário. E infelizmente, essa energia, né, de trabalho, de ação, ela poderia ser potencializada dentro da organização. Tudo parte do diálogo, da confiança, do fortalecimento do vínculo, olhando sempre essa questão humana, porque somos seres humanos, e claro, essa necessidade de ter uma gestão organizada, né? Então, nem tanto um lado, nem tanto o outro, né? Porque já ouvi assim, é que é tão bom de trabalhar, mas não consigo aumentar meu salário, é tão desorganizado, o projeto tem que sair correndo, não sei o quê. Então, assim, isso também dificulta a evolução das pessoas, né, dentro desse processo de captação, dentro da instituição, né, mobilizando as pessoas para atuar. A gente, agora já concluindo, até tu trouxe, né, o exemplo da oração, né, que é um processo ali, tu faz a oração,
cada um, né, com seu credo, faz oração, faz, né, a maioria das pessoas iniciou na Igreja Católica, então faz o Pai Nosso, faz a Ave Maria, ou simplesmente me ajuda nesse momento e já é uma oração, né, que a gente está fazendo. E o quanto é importante a organização para que as pessoas possam, como tu falou, estarem percebendo onde elas estão, para onde elas vão, né? Então esse processo de organização ele é fundamental e muito, acho, para a gente deixar uma mensagem também de otimismo nessa questão da cultura, o quanto é importante a gente, eu medi, hoje está uma bagunça, amanhã o que eu vou fazer para mudar essa bagunça, né? Que não vai sair do, até o próprio exemplo aqui do canal, né, eu estou começando, então eu não vou começar 100, eu vou começar 20, e eu vou aumentando, vai para 30 e vai para 40, e assim a gente vai evoluindo. E muitas vezes a gente quer ter um processo que a gente está lá em cima, mas a gente não vivenciou a escala 10, né, o primeiro degrau da escala. Então a primeira reunião talvez você nem consiga fazer a reunião. Mas na segunda, as pessoas já vão entrar na reunião com entendimento do que elas estão fazendo ali, qual é o papel. Né? Até porque vai ter resistência. Se é algo que é novo, novo, eu passei por um processo assim, de estar no terceiro ou quarto encontro, as pessoas vendo ali o esforço, né, de desenvolvimento, mas chegou um ponto que teve todo um trabalho de reconhecimento, de produção, mas que a verdade ela precisou sair. As pessoas precisaram falar sobre a realidade, não ficar fazendo de conta que estava acontecendo. Porque senão há uma resistência. Então, se realmente quer mudar a situação que está difícil, precisa ter um esforço. Não vai ter resultado lá na frente se não der o primeiro passo e continuar tentando subir, né? Porque realmente, se ontem estava diferente, por que vai mudar hoje? Então eu preciso demonstrar com muito respeito ao outro, né? Que realmente eu estou propondo uma mudança, né? E vai buscando esse reconhecimento da mudança. Agradecer a Márcia por estar aqui comigo hoje. E terminar com esse otimismo, né? É um passo de cada vez, está difícil, mas pode melhorar, está muito bom, mas mesmo assim vamos ficar atento como é que está o processo, porque tudo está em transformação, inclusive a gente. Então fica esse recado, pedir para vocês seguirem o canal, compartilharem essa informação com outras pessoas, que vai ser muito importante para a gente. Obrigada, Márcia. Obrigada. Se esse conteúdo te interessa, se inscreve no canal, ativa o sininho, que eu vou estar semanalmente trazendo informações para fortalecer a sua organização. Vamos juntos? Muito obrigada!